Olá, eu sou o Kaique Candirana. Eu sou Bruna Meotti. Está começando o Em Pauta, o programa com as principais notícias de Pelotas e região. E no programa de hoje, você confere a popularização dos investimentos financeiros. Um pouco sobre a cena do esporte universitário em Pelotas. E o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E para destacar a importância desse assunto, conversamos hoje com a professora Eliane Bittencourt. O Em Pauta começa já já. A popularização da prática de investimento na Bolsa de Valores através da internet tem ampliado a atividade e abre uma nova opção de fonte de renda. Saiba mais na reportagem de Everton e Berce. Se você está com a impressão de que é cada vez mais comum ouvir sobre a renda fixa e renda variável nas conversas, você está certo. Segundo os dados da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, somente na Bolsa de Valores, o número de investidores saltou de 3,1 milhões em 2020 para 4,2 milhões em 2021. Apesar do grande avanço, o número de CPFs na Bolsa representa apenas 2,7% da população brasileira. Um dos grandes responsáveis pela popularização dos investimentos são as plataformas digitais, como o YouTube e o Instagram, que ofertam milhares de horas de conteúdo gratuito e de qualidade para quem quer aprender. Além disso, a diminuição das taxas nas corretoras tem dado acesso a um novo público no mercado financeiro, que contava com altas taxas de corretagem e impossibilitava o pequeno investidor de participar, como nos conta o investidor Carlos Daniel. Eu já acompanhava o mundo dos investimentos desde adolescente, mas sem entender muito, era só vendo vídeo no YouTube, do Primo Rico, inclusive. Ele me inspirou a começar, engraçado, né? E quando eu comecei a investir, eu procurei as corretoras e a que mais me encantou foi a XP, mas por conta das corretagens eu não fiquei com a XP. Eu peguei uma que tinha corretagem zero, isso é muito bom para quem está começando, porque a corretagem acaba consumindo seu patrimônio ao longo do tempo. E hoje em dia é muito mais fácil. Nossa, tem muito canal bom no YouTube, Instagram, tem gente que fala muito bem. Você consegue fazer análises com os vídeos mais teóricas e práticas também, não só aquele negócio, investir, vale investe, blá, blá, blá. Hoje você realmente consegue ter conteúdos muito bons, que antes você teria só com cursos presenciais caríssimos. Então, hoje em dia, para você começar a investir é muito mais fácil. E isso eu estou falando de 3, 4 anos atrás, né? Esses 4 anos aí já deu um up enorme. As grandes corretoras do Brasil, como a XP e o BTG, têm se esforçado para ampliar sua base de investidores, desde campanhas de marketing e patrocínio, como é o caso da XP na Fórmula 1, ou na abertura de novos escritórios ao redor do Brasil. É o que nos conta Tainá Freschi, assessora de investimentos. Nós estamos vendo uma crescente extremamente expressiva nos CPFs na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, tá? Principalmente por conta da taxa de juros, que diminuiu de forma bastante significativa, principalmente pensando de 2018 para cá. O desenvolvimento também das corretoras de valores imobiliários, que deixaram os produtos de investimentos muito mais acessíveis. E o terceiro fator que eu achei que impactou mais ainda para que a gente tivesse essa crescente nesses CPFs na B3 foi a disponibilidade de conteúdo sobre esse assunto nas mídias sociais por vários influenciadores. Então, basicamente, a gente conseguiu uma estatística, as últimas estatísticas que eu verifiquei, foi de 700 mil investidores em 2018, agora para 5 milhões. Isso representou, em percentual, 70% de avanço em CPFs. Em relação às perspectivas, a gente acredita que cada vez mais a gente vai ter um aumento significativo nisso. E um ponto que eu achei extremamente importante é a gente verificar o quanto de CPFs de mulheres foram ingressados na Bolsa. Então, eu não sei exatamente o percentual, mas foi maior do que o dos homens. Em busca de aumentar seus ganhos e crescer cada vez mais o seu capital, o investidor tem a tendência de assumir maiores riscos, que podem ter graves consequências se não forem bem administrados. Nesse sentido, Tainá nos dá algumas dicas. Uma das falas que o Paulo Guedes comentava muito é que o único almoço grátis que existe no mundo, é até engraçado, né, é a diversificação, tá? Então, a melhor forma da gente
conseguir proteger o nosso cliente, independente do cenário econômico com que se desenhe, seja de inflação alta, taxa de juros alta, inflação baixa, assim, bolsa alta, enfim, qualquer um desses fatores é a diversificação, tá? Então, basicamente, tem vários estudos, inclusive a gente sempre está a par de tudo isso, de como fazer uma alocação técnica, né, para o nosso cliente, para que ele tenha ali na sua carteira de investimentos, respeitando o seu perfil de investidor, conservador, moderado e agressivo, os percentuais interessantes para que ele consiga passar por momentos de bons da economia e ruins de uma maneira tranquila com a diversificação, tá? E aí, por exemplo, a gente pode pensar muito nisso, por exemplo, quando a gente tem um agravamento de risco muito significativo no mercado, como, por exemplo, na pandemia, a gente vê um comportamento bastante claro de uma fuga dos ativos de risco, como ativos de ações ou fundos imobiliários, e uma migração de ativos mais conservadores, como, por exemplo, o ouro e o dólar, que são considerados reservas de valores, né? Então, se a pessoa tem esses dois tipos de ativo dentro do seu portfólio de investimentos, a carteira, de uma maneira geral, é muito menos impactada, né? Então, você consegue ter uma assimetria de risco muito bem feita com um trabalho técnico como esse. De um lado, o amor pela futura profissão. De outro, a paixão pelo esporte. O repórter Pedro Barcelos nos conta um pouco mais sobre o esporte na vida universitária. Todo universitário, quando aprovado na faculdade, sonha em fazer parte de todas as atividades que forem oferecidas para eles. Dentre as propostas, uma chama bastante a atenção da grande maioria: os esportes universitários. Com eles, a paixão entre os estudantes em defender dentro das quadras do seu curso se tornou uma cultura dentro das universidades, gerando assim diversas iniciativas e propostas de ampliação dessa ambição esportiva que o aluno tem. Essa prática incentiva o trabalho em equipe, competição saudável, integração dentro das turmas, construindo um ambiente saudável e hospitaleiro para dentro e fora da sala de aula. No dia 10 de março, no auditório da Escola de Educação Física da UFPEL, Rogério Voser, vice-diretor da Escola de Educação Física da URGS, deu uma palestra sobre a prática dos esportes dentro das universidades e nos contou um pouco mais sobre como suas experiências pessoais influenciaram nos seus projetos em prol do esporte universitário. Todas as experiências anteriores que a gente tem no esporte, principalmente é o que eu tive, né? Ser atleta de alto rendimento, passei como também uma experiência de preparador físico, treinador de equipes juvenis. Então isso é uma bagagem que a gente adquire e, logicamente, são importantes para a gente ter um planejamento, né? Ter uma estrutura muito mais assertiva em relação ao esporte universitário. Então, essas experiências anteriores são fundamentais, né? Para a gente também mobilizar, né, os alunos, os mais jovens que estão começando dentro do esporte universitário, entender, né, da potência que é o esporte, não só a dimensão competitiva, mas também na dimensão de formação de pessoas, né? Hoje, após a pandemia, né, quanto a gente está afetado emocionalmente, não. Então o esporte é uma ferramenta, né, de muitos recursos, né, que podem ajudar essa comunidade acadêmica, né, em todos os sentidos. Anualmente, a Universidade Federal de Pelotas conta com algumas iniciativas que incentivam os alunos. Uma delas são as Atléticas dos Cursos, uma associação criada para identificar e construir alternativas para as demandas. Outra iniciativa são os Jogos Universitários da UFPEL. Anualmente disputados desde o ano de 2014, a competição conta com diversas modalidades esportivas, como futsal, Dentro da área, gol! handball, Golaço! basquete Ela consegue achar o espaço, consegue o arremesso. e vôlei, Controlar Marina! masculino e feminino. A Universidade Federal de Pelotas conta com uma divisão de esportes, a DIESP, exclusiva para a organização e expansão do esporte dentro da universidade. Márcio Mendes, conhecido como Penha, diretor da DIESP, nos conta algumas iniciativas dentro da universidade. Ano passado a gente teve um esforço grande de fazer essa retomada do esporte de maneira presencial, né? Não somente por modalidades como esportes, mas também a gente retomar essas atividades, essas modalidades esportivas mais tradicionais, handebol, futsal, basquete,
né, e voleibol. Então os Jogos da UFPEL foi esse marco, né, de retomada do esporte da UFPEL. Esse ano, novamente, a gente já começou a organização dos Jogos para mais uma vez, né, integrar os alunos da UFPEL por meio do esporte dos Jogos da UFPEL. E também preparando já, né, os Jogos da UFPEL do ano que vem, que vão ser bem especiais para nós. Vai ser a 10ª edição dos Jogos, juntamente com a comemoração dos 55 anos da UFPEL, né? Então esse é um evento, né? É uma competição tradicional da UFPEL que a gente consegue atingir aí em torno de 800 alunos, né? E fazer uma festa de integração, né? De alegria, de participação dos alunos, né? Por meio do esporte, e também as nossas equipes universitárias, né? Que a gente consegue levar o UFPEL, o nome da UFPEL, para competições, né, universitárias, como os JUGs, que normalmente são na região metropolitana do estado. Universitário. E aqui no ginásio está acontecendo a segunda Copa Coliseu, entre as atléticas da cidade de Pelotas. No início do semestre letivo 2022/2, algumas atléticas da cidade de Pelotas fizeram presente nessa competição. E para Leonardo Oliveira, presidente da Atlética do Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, o sentimento de gratidão foi imensamente comemorado. Nosso objetivo, quando reerguemos a Atlética no passado, era poder oferecer a todos os graduandos do curso de jornalismo um espaço de lazer e acolhimento como este. Acho que estamos conseguindo proporcionar isso. Espero que tenhamos outras oportunidades como essa, para que a gente possa trazer bastante gente, como a gente trouxe hoje, e deixar o curso mais unido e mais agregado. É com esse espírito de garra, coragem e determinação que o esporte universitário segue sendo um ponto de conexão para a vida acadêmica. Uma data muito importante se aproxima, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Saiba mais na reportagem de Bruna Garcia. No dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Este dia simboliza a luta contra a discriminação e o preconceito que cercam pessoas com o transtorno. O autismo, tecnicamente chamado de transtorno do espectro autista, é conhecido por esse termo por conta da diversidade de sintomas e níveis apresentados em cada pessoa. Cada indivíduo tem seu próprio conjunto de manifestações, tornando-se único dentro de seu espectro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 1% da população é diagnosticada com autismo no Brasil. Nós definimos o autismo como graus de suporte, tá? Então, grau de suporte 1, grau de suporte 2 e grau de suporte 3. Onde o 1 é aquele autista que não precisa de tanta ajuda para fazer as suas atividades, e o grau 3 é o que precisa, é o totalmente dependente, né, de ter uma outra pessoa para ajudar. Ele é um transtorno que ele afeta a questão da comunicação e da questão da interação social, principalmente, né? E por isso que a gente não gosta de dizer leve, moderado e severo, porque não existe o leve na questão do autismo, né? As dificuldades que existem autistas, e as dificuldades que eles têm são grandes, assim como são grandes as conquistas, assim como são grandes, né, a potencialidade e as habilidades deles. Mas as dificuldades e limitações acontecem para todos os autistas. Há 14 anos atuando na cidade de Pelotas, a Associação de Amigos, Mães e Pais de Autistas e Relacionados com Enfoque Holístico atua na luta pelos direitos de jovens com o transtorno do espectro autista e auxilia nos primeiros passos famílias que se encontram diante do autismo pela primeira vez. A sede fica localizada na rua Senador Mendonça e conta com atendimento psicológico para mães de autistas. Nós temos, foi a primeira coisa que a gente quis fazer quando a gente quis ter essa sede, foi o atendimento psicológico para as mães. Porque o nosso principal objetivo hoje na Amparo é cuidar de quem cuida, né? Então, se tu não está bem, tu não consegue, né, cuidar bem do teu filho, né, que tem essa deficiência. Os atendimentos ocorrem de forma gratuita, acontecem 2 vezes por semana na sede da associação e mostram que o trabalho feito ali colabora muito com o desenvolvimento e o cuidado das mães e de seus próprios filhos. Graças a Amparo, meu filho está na orquestra estudantil, ele adora tocar flauta
E também eu tenho os atendimentos psicológicos, né? Que tem todas as terças-feiras que me ajuda a como agir com o Rafael, a como lidar com ele. Saber sobre essa condição não é algo necessário apenas para o autista e sua família. O autismo deve ser relevante para a sociedade como um todo. E o trabalho de incluir uma pessoa autista na sociedade é um dever de todos nós. E hoje, com prazer, recebemos aqui no programa a Eliane, ela que é ativista, neuropsicopedagoga e presidente da Amparo, uma associação para pais de autistas aqui de Pelotas. Conta pra gente sobre a importância de causas que atuem no amparo de pessoas autistas e das suas famílias, por favor. Então, assim como a Amparo, né, que é a associação que eu represento, a importância disso é a gente ter um local aonde a gente possa chegar quando recebe o diagnóstico dos nossos filhos, né? Porque quando tu recebe o diagnóstico, tu fica meio perdida, né, nessa situação, e tu não sabe para onde caminhar. Então, a Amparo faz esse trabalho de acolhimento, de conscientização e de divulgação da causa autista, além de, claro, lutar, né, pelos direitos, né, das pessoas que estão no espectro. E como surgiu o Amparo e como foi a obtenção do espaço físico? A Amparo ela surgiu em 2009, né, com a junção de 8 mães que queriam conquistar um espaço público para o atendimento dos filhos com autismo. E de lá para cá ela só vem crescendo. O nosso espaço físico foi conquistado em 2021. Tá? E com a ajuda, uma grande ajuda de 2 padrinhos que a Amparo tem, que é da Cris Silva, da RBS, né, e do Daniel Mussi, o advogado Daniel Mussi. Esses 2 padrinhos fizeram uma movimentação tanto em Pelotas como em região, e aí a gente conseguiu, né, o espaço físico e mobiliar esse espaço, onde a Capesberg foi uma grande parceira nossa, e mais do que isso, assim, a comunidade pelotense, né, nós recebemos assim, mobiliário de tudo que é lugar, pessoas doando, se juntando à causa, porque também queriam, como nós, ver esse espaço concretizado. Como levar ao público o debate acerca do Dia Mundial da Conscientização do Autismo? Isso a gente faz sempre, né? E então a gente está entrando aí agora, né, no mês de abril, no dia 1º, e nós temos uma semana municipal. Essa é a 10ª semana municipal de conscientização do autismo. Na realidade, essa conscientização ela vem desde que a Amparo surgiu, né, em 2009, então há 14 anos se fala em autismo em Pelotas, muito. Mas o que a gente precisa, assim, que as pessoas entendam mais sobre o autismo, né? Esse ano o tema, para vocês terem uma ideia, é mais informação, menos preconceito. O que o FPEL em Pauta está fazendo aqui é exatamente isso que a gente quer. É levar essa pauta do autismo para as pessoas, é alavancar esse debate, é trazer para as pessoas, né, o que é o autismo, né, o que o autismo significa, o que a gente tem, quais as necessidades dessa comunidade, que não é só do autista, mas é do familiar desse autista também. Então, é isso que a gente quer, é que mais emissoras façam isso, que mais pessoas façam isso, que nos convide, que nos leve e que traga essa pauta do autismo, que para nós isso é fundamental. Porque quanto mais tu conscientiza, tá, mais as pessoas se apropriam do que significa. Então, obviamente que aqui na UFPEL tem autistas, colegas autistas de vocês. Quanto mais quem não é autista souber como lidar com essa condição, e é importante dizer assim, que não é uma deficiência, mas é uma condição acima de tudo, né? Tu nasce autista. Tu faz parte do teu eu aquilo, né? Então, conviver com o autista, saber como se convive com o autista é fundamental. Isso a gente traz na questão da conscientização. Então, a gente precisa de mais espaços que nem o UFPEL em Pauta para trazer isso para a população em geral. Mas antes de terminar o programa, a Eliane tem um convite especial para fazer. Qual é o convite, Eliane? Então, Kaique, a gente está entrando aí na semana, né, de conscientização, Semana Municipal de Conscientização do Autismo, e a gente queria convidar, né, o pessoal que está assistindo aí o UFPEL em Pauta para participar no sábado de manhã às 10 horas da nossa Caminhada Azul, né, a concentração é na Andrade Neves, quase esquina Voluntários da Pátria, às 9h30, 10 horas pontualmente a gente está saindo com a caminhada.
No domingo à tarde, às 15 horas, na praça ali no parque, né, na realidade da Bento, nós temos a nossa mateada, a 4ª mateada da Amparo, então todos estão convidados também. Na segunda-feira de manhã, às 10 horas, nós temos a nossa audiência pública na Câmara dos Vereadores. Então, é importante, é um momento de reivindicação, né, das pautas relacionadas à questão do autismo. 4 e 5, nós temos palestras manhã e tarde pelo YouTube, inscrições. Quem entrar no meu Instagram lá vai ter o link para as inscrições. E a gente gostaria muito aí que a população tivesse assistido, porque esse ano, né, mais informação, menos preconceito. Para nós vai ser um prazer estar recebendo todo mundo. Parabéns pelo trabalho, Eliane. Nós ficamos muito felizes com a sua participação aqui no programa. O Em Pauta fica aberto para futuras colaborações. Muito obrigado. O Em Pauta dessa semana fica por aqui. Acesse nossas redes sociais e confira todas as outras edições. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.